5 pancadas na porta. 5, firmes, espaçadas. O tipo de batida que não pede licença. Foi tudo o que bastou para mudar a vida de Tomás Ferreira para sempre. O garoto de 18 anos abriu a porta do apartamento pequeno ainda de pijama, cabelo em pé, olhos ardendo de sono, e travou no lugar. Tinha um homem no corredor, terno escuro, sapatos engraxados, cabelos grisalhos penteados para o lado. Atrás dele, lá embaixo na rua, uma viatura preta com vidros fumados que não pertencia àquele bairro, ao bairro do Intendente, em Lisboa. Não pertencia sequer àquele mundo. O homem olhou para ele com uma expressão que Tomás não conseguia decifrar. Não era ameaça, não era pena, era outra coisa. Algo entre gratidão e espanto. Tomás Ferreira? O coração do garoto disparou. Sou eu. Meu nome é Eduardo Saraiva. Preciso falar com você sobre a noite de quinta-feira, sobre o que você fez pelo meu pai. Tomás ficou olhando para aquele homem sem entender nada. A chuva fina de novembro, o velhinho perdido, os 13,50 euros, os últimos 13,50 euros que ele tinha no bolso naquela noite e que ele entregou sem pensar 2 vezes. Sem saber o nome do homem, sem saber onde ele morava, sem saber absolutamente nada sobre ele, exceto que precisava de ajuda. Nada do que estava prestes a acontecer fazia parte dos seus planos. Nada voltaria a ser como antes. Vamos voltar ao começo. Vamos voltar amanhã de quinta-feira, antes das 5 pancadas, antes de tudo mudar, antes de Tomás Ferreira descobrir o que uma única escolha pode fazer por uma vida inteira. O despertador tocou às 5h22 da manhã. Tomás deu um tapa nele antes que o segundo bip saísse, com cuidado de não acordar a mãe, que dormia no sofá-cama a menos de 2 metros de distância. O apartamento deles no Intendente, em Lisboa, era tão pequeno que se você estendesse os 2 braços ao mesmo tempo, batia nas 2 paredes. O aquecedor elétrico no canto da sala rangeu uma vez e apagou. Novembro em Lisboa pode ser cruel quando você não tem dinheiro para pagar a conta de luz até o fim do mês. Os pés de Tomás tocaram o chão frio. Ele foi na ponta dos pés até o banheiro, jogou água no rosto, olhou no espelho. As olheiras eram fundas demais para um garoto de 18 anos. Mas quando você trabalha em 4 lugares diferentes e ainda assim tenta não reprovar, dormir vira um luxo que você aprende a dispensar. Na cozinha, que na verdade era um cantinho, com um fogão de 2 bicos e uma geladeira que fazia mais barulho do que gelava, ele preparou café. Daquele barato de pacotinho que custa 89 centavos e tem gosto de borracha queimada. Mas era café. Era quente, e às 5 da manhã, em novembro, quente já resolvia muito. A mãe se mexeu no sofá. Tomás? A voz de Conceição Ferreira estava rouca de cansaço. Ela tinha chegado em casa havia menos de 2 horas. Turno duplo no hospital, serviço de limpeza, salário mínimo, porque um emprego só nunca foi suficiente para os 2. Volta a dormir, mãe. Acabou de chegar. Você comeu alguma coisa? Comi sim. Mentira. Tinha bolacha de água e sal no armário. A pasta de amendoim estava no fundo raspando. Esse foi o café da manhã. Ele pegou o celular. Saldo bancário, 42,31 euros. O aluguel vencia em 6 dias. 940 euros. O peito apertou. Não agora. Não posso pensar nisso agora. Em cima da mesa havia 2 cartas. Uma fez ele sorrir. A outra fez o estômago virar. A primeira era da Universidade de Coimbra. Carta de aceitação. Bolsa integral para o curso de economia. Tinha sido a sua aposta maior, o seu sonho, o processo seletivo que ele fez 3 vezes antes de passar. Estava ali. Era real. A segunda era do Serviço de Apoio Financeiro. Parabéns, você foi aceito. Agora encontre 11.200 euros para moradia, materiais e taxas. Boa sorte.
11.200 euros. Ele tinha se inscrito em 53 programas de bolsa complementar. 53. Cada um com formulário diferente, carta de motivação diferente, prazo diferente. Reprovado em todos. Tomás dobrou as duas cartas, colocou na mochila e saiu. O caminho de bicicleta até a escola técnica levava 45 minutos. Podia ir de metrô, mas a passagem custava €1,40 por trecho. €2,80 por dia. Mais de 60 euros por mês. 60 euros que faziam falta em outro lugar. Então ele pedalava, com frio, com chuva, com vento, todo dia. A escola era a parte fácil. As aulas faziam sentido. Os professores gostavam dele, não porque era o mais inteligente da turma, mas porque era o que mais se esforçava. A professora Margarida, de português, parou ele no corredor durante o intervalo. Tomás, você já tomou uma decisão sobre Coimbra? Ele forçou um sorriso. Ainda estou vendo, ela franziu a testa. O prazo para confirmar a vaga é em 7 semanas. Você não pode deixar para a última hora. Eu sei, estou resolvendo. O que ele não disse. Estou tentando descobrir como juntar 11.000 euros enquanto ganho 7,50 por hora. Estou tentando pagar o remédio da minha mãe que custa 420 euros por mês. Estou tentando não desmoronar. A professora Margarida apertou o ombro dele. Você vai fazer coisas grandes, Tomás. Eu acredito nisso. Ele queria acreditar também. No almoço, sentou com os amigos. Eles falavam sobre a viagem de formatura, sobre as faculdades, sobre o verão. O Rodrigo tinha conseguido uma bolsa completa para o Porto. A Beatriz tinha entrado para a medicina em Lisboa, morava a 15 minutos da faculdade, nem precisava se mudar. O Guilherme ia tirar um ano sabático, viajar pela Europa. E você, Tomás? Coimbra, né? Isso é enorme. Se eu conseguir resolver a parte financeira. Não tem mais bolsa, não? Perguntou o Rodrigo, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Tomás não respondeu. Eles não entendiam. As famílias deles tinham poupança, tinham rede de apoio, tinham opções. A família dele era ele. Com 18 anos, segurando tudo com fita adesiva e teimosia. Depois da escola veio o trabalho. 3h30 até às 6h30, repositor em um supermercado no Saldanha. Salário mínimo, horas consistentes. O gerente, Sr. Baptista, era um homem duro, mas justo. Nunca perguntava por que Tomás às vezes comia os pacotes de bolacha quebrada do fundo da caixa antes de jogar fora. Fingia não ver. Às 6h55, Tomás chegou pedalando até a Tasca do Américo no Intendente. Esse era o emprego favorito dele. Não pelo dinheiro, que não era grande coisa. 7,50 euros mais gorjeta. Era pela sensação de família. O Sr. Américo tinha 72 anos, voz grossa, coração mole. Tinha aberto aquela tasca 35 anos atrás. Conhecia cada cliente pelo nome e pelo prato favorito. Tomás! O velho berrou quando ele entrou. Você está atrasado. Estou 6 minutos adiantado, Sr. Américo. Então tá no horário. Horário aqui é atraso. Tomás sorriu. Era sempre assim. A tasca cheirava a caldo verde e bacalhau. Mesas de madeira escura, azulejos na parede, um rádio no balcão tocando fado. Os clientes habituais eram gente simples do bairro, e Tomás conhecia cada um. A dona Lourdes chegou às 8 e pediu o seu bife com arroz de tomate de sempre. No fim, deixou uma nota dobrada ao lado do prato. Para a universidade, meu filho. Ela sussurrou. 2,50 euros. Ele quase chorou. Em vez disso, sorriu. Muito obrigado, dona Lourdes. No final do turno, contou as gorjetas na parte de trás da tasca. 26,80 euros. Somado ao que tinha, era ainda tão longe daquele número impossível. Mas amanhã era outro dia, outro turno, outra chance. O que Tomás não sabia ainda era que aquele turno, o que estava prestes a acabar, mudaria tudo. Porque às vezes o universo tem um plano, mesmo quando você não consegue enxergar. Às 21h32, o céu desabou.
Não era chuva normal. Era aquela chuva de novembro em Lisboa, que transforma a calçada em rio e faz você questionar por que escolheu morar nessa cidade. Tomás olhou pela janela da Tasca, enquanto os últimos clientes corriam para os carros com jornais na cabeça. O Sr. Américo passou um pano no balcão. Hoje fecha mais cedo. Esse tempo não presta. Tomás assentiu. Se saísse agora, chegava em casa antes da chuva piorar. Começou a limpar as mesas, empilhar as cadeiras. Sábado tinha turno duplo no centro comunitário. Não era glamuroso, mas pagava. O celular vibrou. Mensagem da mãe. Fiquei pro turno extra. Cuida-se. Beijo. Tomás sorriu. Turno extra era mais dinheiro. Eles precisavam. Foi então que a porta da Tasca abriu. Um senhor idoso tropeçou para dentro. Estava completamente encharcado. Casaco de lã pesado de chuva, cabelos brancos colados na testa, bengala na mão direita. Mas foi o rosto que parou Tomás no lugar. Aquela expressão. Confusão. Terror puro. Os olhos do homem varreram a Tasca, como se ele não soubesse onde estava, como se o mundo ao redor não fizesse sentido nenhum. As mãos tremiam de um jeito que não era só de frio. Senhor? Tomás largou o pano no balcão. O senhor está bem? O homem olhou para ele, mas não pareceu ver. Os lábios tinham uma cor arroxeada, hipotermia. Isso era sério. Eu precisava... Ele não terminou a frase. Ficou olhando para as mesas como se esperasse reconhecer alguma coisa. O senhor Américo veio de trás do balcão. A gente está fechando, senhor. Ele precisa de ajuda. Tomás cortou o caminho do patrão sem pensar duas vezes. Guiou o homem pelo braço até a mesa do canto, devagar, com cuidado, porque ele mal conseguia se sustentar na bengala. De perto, Tomás notou mais detalhes. Um sobretudo de boa qualidade, completamente destruído pela chuva. Um lenço de seda no pescoço. Uma aliança de ouro na mão direita, e no pulso esquerdo, meio escondida pela manga encharcada, uma pulseira de identificação médica. Vermelha, com símbolo de urgência. O homem se deixou cair na cadeira, respirando pesado. Por favor, ele sussurrou. Preciso de alguma coisa quente, sopa. A voz era educada, culta. Esse senhor não era alguém que vivia na rua. Tomás foi buscar água. Quando trouxe o copo, o homem tentou segurar, mas as mãos tremiam tanto que a água derramou para todos os lados. Deixa eu ajudar. Tomás segurou o copo enquanto ele bebia. Obrigado. O homem conseguiu dizer. Estou com tanto frio. Qual é o seu nome, senhor? O homem parou. Se concentrou. Demorou. Álvaro? Álvaro Monteiro, acho. Acho. O senhor acha? Os olhos marejaram. Às vezes eu não consigo. A voz quebrou. Estava no médico, no centro da cidade, e depois fui andando e não consegui mais encontrar o caminho. Tentei pegar o metrô, mas não sabia para qual direção. Ele abriu o casaco com dedos trêmulos, procurou os bolsos internos. O celular. Não sei onde está o celular. Tomás olhou para a pulseira no pulso do homem. Inclinou-se devagar, leu a gravação no metal. Álvaro Monteiro, paciente com demência. Em caso de emergência, ligue para 912-458-730. Contato, Eduardo Saraiva. O coração de Tomás afundou. Demência. Aquele senhor estava perdido há quanto tempo? Com esse tempo, essa chuva, essa temperatura? Senhor Álvaro, ele disse com cuidado, o senhor tem uma pulseira no pulso com um número de emergência. Posso ligar para a pessoa de contato para te ajudar a chegar em casa? O homem olhou para a pulseira como se nunca a tivesse visto antes. Depois, olhou para Tomás com aquela expressão de quem está se agarrando a uma tábua no meio do mar. Sim, por favor, quero ir para casa. Eu vou resolver isso. Mas primeiro o senhor precisa comer alguma coisa. Está com hipotermia. Tomás foi até o balcão. O senhor Américo estava com os braços cruzados. Rapaz, a gente está fechando. Ele precisa de sopa. Está com hipotermia e está desorientado.
Não tem celular, não sabe onde está. O senhor Américo suspirou fundo. Não é problema nosso. Tomás abriu a carteira. 13,50 euros. 3 notas de 2 euros. Uma nota de 5. Uma moeda de 50 centavos. Era tudo. Até sexta-feira seguinte. Dinheiro do pão, da passagem, da margem de segurança que ele nunca tinha, mas sempre tentava manter. Ele olhou para o senhor Álvaro, que naquele momento estava olhando para as próprias mãos com aquela expressão perdida de quem não entende por que o próprio corpo não obedece mais. Olhou para o dinheiro. Contou uma vez. Contou 2 vezes. Contou 3 vezes. Contou 4 vezes. E na quarta fechou a mão em volta das notas. Caldo verde, ele disse para o senhor Américo. E pão, por favor. O senhor Américo olhou para o dinheiro na mão de Tomás. Olhou para o garoto. Ficou quieto por um segundo, que pareceu 1 minuto inteiro. Guarda o dinheiro, ele disse baixinho. Senhor Américo, eu disse guarda. O velho virou as costas e foi para a cozinha. Voltou 3 minutos depois, com uma tigela de caldo verde fumegando, pão fresco e um copo de suco de laranja. Pousou tudo na mesa sem dizer mais nada. Tomás levou para o senhor Álvaro. O homem enrolou as 2 mãos em volta da tigela como se ela fosse o bem mais precioso do mundo. O vapor subiu no rosto dele. Aos poucos, a cor foi voltando para as bochechas. O roxo nos lábios foi clareando. Como você se chama? O senhor Álvaro perguntou. Tomás. Tomás Ferreira. O homem repetiu o nome devagar, como se estivesse gravando com muito esforço. Tomás Ferreira. Tomás Ferreira. Preciso lembrar disso. Tomás sacou o celular. Bateria em 9%. Tinha esquecido de carregar na noite anterior. Discou o número da pulseira. Atendeu no primeiro toque. Pai? A voz era de homem, talvez 40 e poucos anos, desesperada. Pai, onde você está? A garganta de Tomás fechou. Senhor, meu nome é Tomás Ferreira. Estou na Tasca do Américo, na Rua do Intendente, em Lisboa. Seu pai está aqui. Ele está seguro. Silêncio. Depois um som que não era bem choro e não era bem grito. Era alívio puro, chegando de uma vez. Meu Deus! A voz quebrou completamente. Meu Deus, obrigado. Ele está bem, está machucado. Está com frio, está confuso, mas está se aquecendo agora. Está comendo. Quanto tempo a gente está procurando? A voz falhou. Desde as 7:30 da noite. Tenho equipe de segurança, a polícia foi acionada, câmeras de toda a cidade. Tomás olhou para o relógio da parede. 22h11. Senhor, tem alguém que pode vir buscar ele? Minha bateria está quase no fim. Estou mandando o motorista agora. 15 minutos no máximo. Você consegue ficar com ele até lá? Fico o tempo que precisar. Seu nome completo? Tomás, preciso saber quem salvou meu pai. Tomás Ferreira. Mas foi o senhor Américo da Tasca que fez a sopa. Eu só liguei. Você não só ligou. A voz do homem ficou mais firme, mais intensa. Você não fez só isso. Eu vou explicar depois. 15 minutos. Por favor, não deixe ele sair. Prometo. A ligação caiu. Tomás ficou olhando para a tela preta do celular por um segundo. O senhor Américo estava parado atrás do balcão, fingindo limpar um copo, mas Tomás sabia que ele tinha ouvido tudo. Tomás foi sentar com o senhor Álvaro. Ficaram conversando. Tomás perguntou sobre Lisboa antiga, sobre o intendente de antigamente, sobre qualquer coisa que fizesse o senhor se sentir orientado. O homem às vezes perdia o fio no meio da frase, começava outra história sem terminar a anterior. Tomás nunca o apressou, nunca demonstrou impaciência, só ouvia. O senhor Álvaro falou de uma casa em Sintra, de uma varanda que dava para o oceano, de um filho que ligava todas as noites às 9, sem falta, mesmo quando estava viajando. Às vezes esqueço o nome dele, o senhor disse em voz baixa, envergonhado. Mas esqueço o nome, não esqueço o amor, isso ainda fica. Tomás sentiu um nó na garganta.
17 minutos depois, faróis cortaram a chuva lá fora. Um carro preto e silencioso parou na calçada. O motorista, um homem de uns 55 anos, cabelos brancos, desceu correndo com um guarda-chuva e entrou pela porta da tasca. Quando viu o Sr. Álvaro, parou. Os ombros caíram, os olhos fecharam por um segundo. Sr. Álvaro, a voz saiu rouca. Graças a Deus. Tomás, é o Antônio, o Sr. Álvaro disse, reconhecendo o motorista imediatamente, com uma clareza que não estava lá antes. A memória é estranha assim. Apaga o que você mais precisa e guarda o que você menos espera. O Antônio virou para Tomás. Olhou para ele de verdade. Viu o casaco poído, o tênis encharcado, a exaustão em volta dos olhos de um garoto que estava há 16 horas em movimento. Você é o Tomás? Sou. O homem apertou a mão dele com uma força que dizia mais do que qualquer palavra. O Sr. Eduardo já está a caminho. Ele quis vir pessoalmente, mas eu cheguei primeiro. Pausa. Seu nome completo, seu contato. A família precisa saber quem você é. Tomás escreveu num guardanapo. O Antônio guardou no bolso com cuidado. O Sr. Álvaro se levantou devagar. Olhou para Tomás. Por um momento, os olhos estavam completamente lúcidos, completamente presentes. Tomás Ferreira, ele disse. Tomás Ferreira me ajudou. Vai bem, Sr. Álvaro, boa noite. O senhor foi levado para o carro, protegido pelo guarda-chuva do Antônio. Tomás ficou na porta da tasca olhando. O carro preto sumiu na chuva. Ele ficou parado lá por um tempo. Não sabia quanto. O Sr. Américo apareceu do lado dele. Boa coisa, o que você fez? Tomás encolheu os ombros. Qualquer um faria. Não faria, não. O velho tirou a carteira do bolso do avental, contou 30 euros e enfiou no bolso da jaqueta de Tomás antes que ele pudesse reagir. Vai, antes que a chuva piore. Senhor Américo, não precisa... Já disse. Vai embora. O velho virou de costas, mas antes de entrar na cozinha, parou, sem se virar. Você é um bom garoto, Tomás. Continua sendo. Tomás enfrentou a chuva de bicicleta. As mãos formigavam de frio no guidão. O vento cortava o casaco fino como se não existisse, mas enquanto pedalava de volta para casa, não sentia nada disso. Estava pensando nos olhos do Sr. Álvaro, naquele momento de lucidez na porta, no jeito que ele repetiu o nome. Tomás Ferreira me ajudou. Em casa, o apartamento estava escuro e vazio. A mãe ainda no turno. Tomás tirou a roupa molhada, pendurou no aquecedor. Na despensa, bolachas. Comeu em pé, em cima da pia, olhando para o nada. O celular estava morto. Ligou no carregador. Deitou na cama. Na mesinha de cabeceira, 2 papéis lado a lado, a carta de Coimbra e o extrato bancário. O sonho de um lado, a realidade do outro. Antes de apagar a luz, achou nos bolsos da calça molhada um cartão de visita que tinha caído do casaco do Sr. Álvaro quando ele procurou o celular. Cartolina pesada, letras douradas em relevo. Álvaro Monteiro, fundador e presidente honorário. Monteiro Capital. Investimentos e desenvolvimento imobiliário. Por curiosidade, pesquisou no celular enquanto carregava. Internet lenta, carregando aos pedaços. Os resultados apareceram. Tomás ficou sentado na cama, olhando para a tela. Monteiro Capital. Grupo fundado em 1987. Construção. Private Equity. Fundos de investimento. Um dos maiores grupos empresariais privados de Portugal. Ele clicou em uma foto. O Sr. Álvaro, mais jovem, talvez uns 60 anos, terno impecável, à frente de um arranha-céu em construção. Os olhos naquela foto eram afiados, determinados, completamente diferentes dos olhos perdidos daquela noite. Tomás rolou a tela. Patrimônio estimado, 3,2 bilhões de euros. O celular escorregou da mão. 3,2 bilhões. Ele tinha ajudado um dos homens mais ricos de Portugal.
Ficou olhando para o teto por um tempo, pensando em como o Sr. Álvaro não sabia o próprio nome com certeza, pensando em como todo aquele dinheiro não tinha salvado ele daquela chuva, pensando nos olhos assustados, na mão tremendo em volta do copo de água. Tinha bilhões e estava perdido no intendente com hipotermia, sem conseguir lembrar o endereço de casa. Algumas coisas o dinheiro não resolve. Tomás apagou a luz. Dormiu pensando que tinha feito a coisa certa, que faria de novo. O que ele não sabia era que naquele momento, a 15 quilômetros de distância, em uma cobertura em Belém, Eduardo Saraiva estava assistindo ao vídeo de uma câmera de segurança da Tasca. Estava assistindo um garoto contar dinheiro, contar de novo, e de novo, e de novo. E estava tomando uma decisão. O sábado passou em silêncio. Tomás acordou às 10 da manhã. A mãe estava em casa, recém-chegada do turno. Ele contou tudo. O Sr. Álvaro, a chuva, a ligação, o caldo verde. Conceição ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, tinha lágrimas nos olhos. Você fez bem, filho. Ele precisava de ajuda, mãe. Muita gente precisa. Ela pegou a mão dele. Nem todo mundo para. Tomás mostrou o cartão de visita. A mãe leu. Os olhos arregalaram. Meu filho, você não sabia? Não fazia ideia. Só sabia que ele estava com frio e desorientado. Conceição ficou olhando para o cartão por um tempo. Depois, devolveu, em silêncio, e foi preparar o café da manhã. 2 ovos torrada. Aquele silêncio que só existe quando uma mãe está tentando não chorar na frente do filho. O domingo foi normal. Dever de casa. Preparar a comida da semana com os 30 euros do Sr. Américo. Arroz, feijão, batata, 2 frangos em promoção. Tomás calculou. Aluguel em 5 dias, 940 euros. Ele tinha 278 euros e 40 centavos. O resto precisava sair dos turnos da próxima semana. Era muito perto demais. Às 8h43 da manhã de domingo, 5 pancadas na porta. 5, firmes, espaçadas. Tomás e a mãe se entreolharam. Eles nunca recebiam visitas. Nunca. Tomás foi até a porta. Olhou pelo olho mágico. O homem do corredor tinha uns 45 anos, terno escuro, postura de quem está acostumado a ocupar espaço. Atrás dele, uma mulher de cabelos presos, pasta preta, expressão profissional. E lá embaixo, pela janela da sala que dava para a rua, a viatura preta com vidros fumados. Tomás abriu a porta. Tomás Ferreira. Não era pergunta. O homem estendeu a mão. Sou Eduardo Saraiva, filho do Sr. Álvaro. Você salvou a vida do meu pai quinta-feira à noite. Tomás ficou sem ar. Eu só... Posso entrar? Preciso falar com você. Com os dois, se for possível. Tomás se afastou. Eduardo entrou. A mulher entrou depois. Eram 2 adultos bem vestidos, num apartamento de 50 metros quadrados, onde cabia um sofá, uma mesa, 2 cadeiras e muita esperança guardada nas gavetas. Conceição apareceu da cozinha, ainda de avental. Mãe, esse é o Eduardo Saraiva, o filho do senhor de Quinta. Conceição secou as mãos no avental e apertou a mão de Eduardo sem pestanejar. Quer café? Obrigado. Não precisa. Não é precisar. É educação. Ela foi fazer o café. Ninguém discutiu. Sentaram. Eduardo à frente deles, a mulher ao lado. A mulher se apresentou. Sou a Filipa, assistente executiva do Sr. Eduardo. Eduardo se inclinou para frente, cotovelos nos joelhos. Tomás, preciso te contar o que aconteceu na quinta-feira antes de chegar à Tasca. O garoto ficou quieto. Meu pai tem demência vascular, diagnosticado há 11 meses. Nas últimas semanas, o quadro piorou de forma acelerada. A voz de Eduardo era controlada, mas Tomás conseguia sentir o esforço. Na quinta-feira, ele tinha consulta numa clínica especializada no Campo Grande, às 18h45. Combinamos que o Antônio buscava ele no estacionamento. Nível 2, coluna F. Meu pai foi para o nível 3, coluna B. Quando o Antônio não estava lá,
Entrou em pânico. Não conseguiu lembrar o número do Antônio. Saiu a pé. Conceição parou de mexer o café. Acionamos segurança privada às 19h20. Às 8 da noite, envolvemos a polícia. Tínhamos equipes em 4 zonas da cidade. Eduardo colocou o celular em cima da mesa. Uma imagem do mapa de Lisboa, com pontos vermelhos espalhados. 24 pessoas viram meu pai nessas 3 horas. Ele passou o dedo na tela. Imagens de câmeras de segurança de diferentes pontos da cidade. Essa senhora aqui cruzou com ele na Avenida Almirante Reis. Viu que ele estava confuso. Acelerou o passo. Passou. Esse senhor, em frente a uma farmácia no Anjos, apontou a direção do albergue mais próximo e continuou andando. Passou. O dono dessa loja aqui veio até a porta, viu um senhor idoso confuso na chuva e entrou de volta. Passou. Um taxista parou, abriu o vidro. Meu pai não soube dizer o destino. O taxista fechou o vidro e foi embora. A sala estava muito silenciosa. 24 pessoas, em 3 horas. A voz de Eduardo estava quebrando nas bordas. Meu pai construiu empresas que empregam 4.000 pessoas em Portugal. Doou hospitais, escolas, centros de dia. E quando estava perdido e assustado na chuva, as pessoas desviaram o caminho. Ele olhou para Tomás. Então, ele entrou na tasca do Américo e encontrou você. A Filipa abriu a pasta, pousou documentos na mesa. Tomás, Eduardo continuou, a tasca tem câmera de segurança. O senhor Américo autorizou o acesso. Preciso que você veja uma coisa. Eduardo virou o tablet. O vídeo rodou. Câmera do canto em cima, granulada, mas clara. O senhor Álvaro entrando. Tomás largando o pano. A cena do copo de água. A conversa. E então, o momento. Tomás ao balcão. A carteira na mão. As notas saindo. Os dedos contando. Eduardo pausou. Ampliou. Quantas vezes você contou esse dinheiro? Tomás ficou quieto. 4 vezes. Eduardo respirou fundo. Você contou 4 vezes, e na 4ª entregou. Conceição estava com a mão na boca. A Filipa falou com aquela voz tranquila de quem já viu muita coisa. Fizemos uma pesquisa de rotina. Processo padrão da nossa fundação para candidatos a bolsas. Ela olhou para Conceição. Com todos os cuidados legais, claro. Deslizou um conjunto de documentos. O extrato bancário de Tomás, na quinta-feira, os registros escolares, as inscrições às bolsas, a carta de Coimbra. Conceição endureceu. Vocês investigaram o meu filho. Eduardo encarou ela sem desviar. Precisei entender quem era o garoto que salvou a vida do meu pai. E... A voz de Conceição não era agressiva, era direta. E encontrei um jovem de 18 anos que trabalha em 4 lugares. Mantém uma média de 16,4, entrou para uma das melhores universidades do país por mérito próprio e que na quinta-feira tinha 13,50 € para durar até sexta. Eduardo apontou para o extrato. Você tinha isso e quando viu meu pai, não hesitou. Tomás olhou para a mesa. Você sabia que ia ficar sem dinheiro para o dia seguinte? Sabia. E mesmo assim, ele estava com hipotermia, Sr. Eduardo. Não dava para pensar em outra coisa. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Depois, a equipe médica disse que se meu pai tivesse ficado mais 40 minutos na chuva, as consequências seriam irreversíveis. Pausa. Você não comprou sopa. Você salvou a vida dele. Tomás não conseguiu responder. Eduardo se inclinou para a frente. Meu pai chegou em casa na quinta-feira à noite e ficou repetindo seu nome até adormecer. A voz falhou pela primeira vez. Meu pai não lembra o que comeu no almoço. Não lembra se tomou o remédio. Às vezes não lembra o meu nome. Mas na quinta-feira à noite, repetiu Tomás Ferreira. Tomás Ferreira durante 40 minutos seguidos. Conceição estava chorando em silêncio. Ontem de manhã eu fui visitar ele. Estava lúcido, o que já é raro. A primeira coisa que disse foi: Eduardo precisa encontrar o Tomás Ferreira.
Precisa fazer alguma coisa que valha a pena. Eduardo abriu a pasta completamente. Sobre a mesa de jantar daquele apartamento pequeno, no Intendente, em Lisboa, caíram documentos que nenhum dos dois conseguia processar de imediato. Um cheque. Tomás olhou para os números. 11.200 euros. Memo, Coimbra. Moradia e despesas acadêmicas, primeiro ano. Não posso aceitar, Tomás disse, a voz saindo fina. Eduardo levantou a mão com gentileza. Não é caridade, é o mínimo. É o que meu pai pediu e eu tenho obrigação de honrar. A Filipa empurrou o segundo documento. Programa de apoio médico da Fundação Saraiva Monteiro. Cobertura completa das medicações da Conceição. As consultas. A dívida hospitalar acumulada. 2.800 euros liquidados. Transferência feita na sexta de manhã. Conceição deixou cair a colher de café. Terceiro documento. Contrato de locação. 12 meses de aluguel pagos integralmente. Transferência ao proprietário efetuada na véspera. Tomás ficou olhando para aqueles papéis sem conseguir formular uma frase completa. Isso é o obrigado, Eduardo disse. O que vem agora é diferente. Ele puxou uma pasta com capa de couro. No centro, em letras douradas, Bolsa de Caráter Álvaro Monteiro. Programa inaugural. Há 18 meses, Eduardo começou. Meu pai veio até mim com uma ideia. Antes do diagnóstico piorar, ele queria criar um programa de bolsas diferente, não para os melhores classificados, não para os atletas, para os mais íntegros. A Filipa continuou. Jovens que demonstram caráter quando ninguém está olhando, que fazem a escolha difícil sem nenhuma câmera, nenhuma plateia, nenhuma recompensa esperada. Eduardo olhou para Tomás. E então quinta-feira aconteceu, e você foi exatamente o que ele estava procurando. Abriu a pasta. Tomás olhou para a primeira página. Tomás Ferreira. Bolseiro inaugural. Bolsa de Caráter Álvaro Monteiro. As mãos tremeram. Eduardo foi explicando. A Filipa detalhava cada ponto. Apoio completo à formação em Coimbra. Propinas, moradia, livros, taxas. Valor aproximado, 86 mil euros anuais por 4 anos. Bolsa de subsistência, 16 mil euros anuais para despesas pessoais, alimentação, emergências. Subsídio tecnológico, 3.500 euros para equipamentos. 4 passagens aéreas por ano para vir a casa. Desenvolvimento profissional. Estágio de verão remunerado na Monteiro Capital. 28 euros por hora. 40 horas semanais. 12 semanas. 10.800 euros por verão. Mentoria trimestral com Eduardo e diretores seniores. Coaching executivo. Workshops anuais. Após a formatura, oferta de emprego garantida na divisão de investimento social do grupo. Salário inicial de 82 mil euros anuais. Benefícios completos. E mais. O papel seguinte tinha o título, Papel do Bolseiro no Programa. E no final uma linha simples. Compromisso de devolver ao próximo aquilo que recebeu. Valor total do pacote, 534 mil euros ao longo de 4 anos. Tomás ficou olhando para o número. Por que eu? A voz saiu rouca. Eu só comprei sopa. Qualquer pessoa faria. 24 não fizeram, Eduardo disse. Você fez. Ele pousou mais uma imagem na mesa. O mapa com os pontos vermelhos. E um ponto diferente, verde, marcado com uma estrela. A Tasca do Américo. 24 oportunidades. Uma escolha. Eduardo olhou nos olhos de Tomás. Isso não é sorte. Não é circunstância. Isso é caráter. E é exatamente isso que meu pai quer investir. Conceição estava chorando abertamente. Não tentava esconder. Eduardo se virou para ela. Senhora Conceição, você criou um filho extraordinário. Ela sacudiu a cabeça. Ele sempre foi assim, desde pequenininho. Quando não tinha nada para dar, ele dava o tempo dele, a atenção. O senhor Álvaro não precisava do dinheiro do meu filho. Precisava que alguém o enxergasse como pessoa. Eduardo ficou quieto por um momento longo.
É exatamente isso, ele disse em voz baixa. É exatamente isso. Ele abriu a pasta pela última vez. Um contrato simples, 2 páginas. Aceitar a bolsa. Assinar. O cheque de Coimbra era dele naquele instante. Usou uma caneta sobre o papel. A pergunta não é se você merece, Tomás. A pergunta é: você aceita? Tomás olhou para a mãe. Viu nos olhos dela algo que não via há anos. Não era esperança, era certeza. A certeza tranquila de quem finalmente pode respirar fundo. Olhou para a carta de Coimbra na mesinha de cabeceira. O sonho que tinha tantas vezes dobrado e desdobrado que estava com marcas de dedos nos cantos. Olhou para Eduardo. Pegou a caneta. A mão tremia tanto que ele precisou apoiá-la na mesa. Sim, disse. A voz saiu fina, quase sem ar. Sim, não sei como agradecer, mas sim. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que tinha entrado naquele apartamento. Se levantou, estendeu a mão. Tomás levantou também e apertou com as 2 mãos. Depois Eduardo o puxou para um abraço rápido, firme, do tipo que diz coisas que as palavras não alcançam. Conceição abraçou a Filipa. As 2 choraram sem cerimônia. E naquele apartamento pequeno, no 9º andar de um prédio sem elevador, no Intendente, em Lisboa, o futuro mudou de direção. 3 meses depois, o Jornal Público trouxe a matéria na primeira página. O gesto de 13 euros que mudou uma vida e que está começando a mudar muito mais. A foto era um print da câmera de segurança da Tasca. Tomás ao balcão, as notas na mão, o Sr. Álvaro ao fundo. A matéria viralizou em menos de 6 horas. A televisão ligou, a rádio ligou. Toda a gente queria o garoto do intendente que deu tudo para um desconhecido. Tomás disse a mesma coisa em todas as entrevistas. Eu não fiz nada especial, só não desviei o olhar. O mundo discordou. Em junho, a escola técnica fez a cerimônia de finalistas. Tomás subiu ao palco como o melhor aluno do ano. Nota final, 18,6. O discurso foi curto. Ajudamos as pessoas não porque podemos. Ajudamos porque somos humanos. Foi tudo o que eu fiz. É tudo o que qualquer um de nós deveria fazer. Aplausos durante 4 minutos. Na plateia, o Sr. Álvaro sentado ao lado de Conceição. Nos dias bons, ele lembrava tudo. Aquele era um dia bom. Ele segurou a mão de Conceição durante todo o discurso. Quando Tomás desceu do palco, o Sr. Álvaro ficou de pé com dificuldade, apoiado na bengala, e disse para todo mundo ao redor: Esse garoto salvou a minha vida. Setembro. Coimbra. Dia de mudança. A fundação pagou a passagem para Conceição acompanhar o filho. Era a primeira vez que os 2 andavam de trem de alta velocidade. Conceição ficou com o nariz colado no vidro a viagem inteira. Tomás fingia que não estava com os olhos marejados. O quarto em Coimbra era simples, mas havia uma janela que dava para os telhados da cidade velha. Tomás ficou parado nessa janela por um tempo antes de desfazer as malas. Conceição pousou a mão no ombro dele. Chegou, filho. Ele não disse nada, só cobriu a mão da mãe com a sua. O primeiro semestre foi intenso e bonito. Economia, política pública, ética em gestão. Média 17,2. Todos os domingos videochamada com a mãe. A transformação era visível. Conceição tinha reduzido para um único emprego. Tinha se matriculado num curso noturno de contabilidade. Não sou só eu que tenho sonhos, ela disse numa das chamadas. Tomás ria toda vez que ouvia isso. Voluntariou 12 horas por semana no Centro de Apoio ao Idoso em Coimbra. Fez amizade com 3 moradores. Nenhum deles sabia quem ele era. Para eles, era só o garoto simpático que jogava baralho às quartas. Novembro trouxe o lançamento oficial do programa. Sede do Grupo Monteiro Capital, no Chiado, Lisboa. Sala cheia de jornalistas, câmeras, convidados. 50 milhões de euros. 100 bolseiros por ano. 10 anos. O Sr. Álvaro subiu ao palco devagar, apoiado no Eduardo. Falou por 3 minutos.
A voz era fraca, mas as palavras eram exatas. O caráter é mais valioso do que a nota. A bondade é mais rara do que o talento. Eu sei disso porque quando precisei de ajuda, o que me salvou não foi nenhum dos meus bens. Foi um garoto com 13 euros no bolso, que decidiu gastá-los comigo. Pausa. O Tomás Ferreira não me viu como bilionário. Não me viu como mendigo. Me viu como pessoa. É isso que eu quero financiar. Pessoas que olham para as outras e enxergam pessoas. A frase foi projetada em cima do painel. Viralizou antes do evento acabar. Tomás apareceu por videochamada de Coimbra. Estava na sala de estudo, moletom azul, livros empilhados atrás. Isso não é sobre mim. É sobre todos os jovens que fazem a escolha certa quando ninguém está olhando. Eles existem. São muitos. Só precisam de uma oportunidade. As inscrições abriram à meia-noite. O site ficou fora do ar em 16 minutos. Quando voltou, tinha 12.800 inscrições na fila. Dezembro. Tomás voltou a Lisboa para as férias. Integrou o júri de seleção como tinha prometido. As histórias partiam o coração. Uma garota de 17 anos, que usou as economias do verão para pagar as compras de 6 famílias do bairro durante a pandemia. Um garoto de 16 anos, que organizou a arrecadação de roupas de dentro de um lar de acolhimento onde vivia. 240 casacos distribuídos. Uma estudante que usava as horas livres ensinando português a famílias imigrantes no corredor do próprio prédio. Um jovem que pagou com o dinheiro do aniversário a dívida da cantina de um colega que ia ser suspenso. O júri selecionou 15 bolseiros inaugurais. Valor combinado, 4.200.000 euros. O senhor Álvaro segurou a folha com os nomes com as mãos trêmulas. É esse o legado, ele disse para Eduardo. Não são os edifícios, são eles. A Tasca do Américo ficou famosa. O senhor Américo emoldurou o recibo do caldo verde de novembro, criou um quadro na parede. Pague por outro. 6 meses depois, 184 refeições pré-pagas servidas. Deu aumento a todos os funcionários. Contratou mais 2. A lista de espera para jantar na Tasca passou a ter 3 semanas de antecedência. A Escola Técnica criou o Prêmio Tomás Ferreira de Caráter, 1.200 euros anuais para um finalista que demonstrasse integridade. Ex-alunos doaram 22.000 euros no primeiro ano, 21 anos de prêmio garantidos. A primeira ganhadora foi a Ana Filipa Mendes, que ficava todo intervalo ajudando colegas com necessidades especiais. Tomás voltou para entregar o prêmio. Falou para 600 alunos. Eu não sou um herói. Sou um garoto que passou fome muitas vezes e sabe o que é precisar. Foi isso que me fez parar. Não foi coragem, foi memória. Todo mundo tem essa memória. 26 alunos foram falar com ele depois. Queriam se inscrever no programa. Janeiro, um ano depois. Tomás desceu do trem em Lisboa na tarde fria. Pegou o metrô até o Intendente, saiu a pé. As ruas cheiravam a café e chuva, igual a sempre. A Tasca do Américo tinha nova pintura na fachada, uma plaquinha discreta ao lado da porta. Janeiro de 2024. Aqui, uma escolha mudou muitas vidas. Tomás entrou. O sino da porta tilintou. O senhor Américo estava atrás do balcão. Levantou os olhos. Sorriu daquele jeito largo e demorado de quem tem muita coisa para dizer, mas prefere ficar quieto. Abraçaram-se. O bolseiro voltou. Sempre volto. Sentaram na mesa que não era a do canto. A mesa do canto tinha agora uma plaquinha de latão. Novembro de 2023. O lugar onde a bondade ficou. O senhor Américo trouxe café sem perguntar. Sentou do outro lado. Conversaram. Coimbra, os 15 bolseiros novos, a vida. O quadro Pague por Outro tinha agora 37 notas dobradas presas com taxinhas. 184 refeições. O senhor Américo disse com o peito estufado. Antes de sair, Tomás foi até o quadro.
Dobrou uma nota de 50 euros, escreveu no verso, para quem precisar. Passe adiante. Pregou com uma taxinha. O senhor Américo viu. Assentiu devagar. Eram 7h20 da noite quando Tomás saiu. Parou na calçada. A chuva era miúda, igual a de um ano antes. Olhou para cima, para a janela da tasca, para a luz amarela lá dentro. Sentiu algo no peito que não era orgulho. Era mais fundo do que isso. Era entendimento. O entendimento de que aquela noite de novembro não tinha sido sobre ele. Nunca tinha sido. Era sobre o que acontece quando uma pessoa, só uma, decide não olhar para o outro lado. Uma ligação, 13 euros, uma tigela de caldo verde e o círculo que nunca para. Foi então que a porta da tasca abriu atrás dele. Tomás se virou. Um garoto saiu. 15, talvez 16 anos, mochila nas costas, casaco fino demais para o frio, olhar cansado demais para a idade. O tipo de olhar que Tomás conhecia de dentro. O garoto olhou para o papel na mão. Um cartão. O cartão do programa. Olhou para Tomás. Você é o Tomás Ferreira? Tomás ficou parado por um segundo. Sou eu. O garoto engoliu em seco. Eu estava tentando ver se tinha dinheiro suficiente para a sopa. Não tinha. Um homem lá dentro pagou por mim e me deu esse cartão. Pausa. Disse que era para eu procurar uma pessoa chamada Tomás Ferreira. Tomás sentiu o peito apertar daquela maneira específica que só acontece quando o universo te manda um recado que não precisa de palavras. Qual é o seu nome? Henrique. Estuda onde, Henrique? Escola Secundária Marquês de Pombal, último ano. E depois? E o garoto encolheu os ombros. Não sei se consigo ir para a universidade. Minha mãe está desempregada. Moro com ela e com minha avó. A gente não tem muito. Tomás ficou olhando para ele por um momento. Entra, ele disse. Deixa eu te contar uma história. O sino da porta tilintou quando os dois entraram. O senhor Américo olhou de um para o outro. Levantou a xícara de café numa saudação silenciosa. Outro círculo começando. Outra vida, prestes a mudar. E Tomás entendeu, sentando pela segunda vez naquela tasca em menos de uma hora, que o senhor Álvaro tinha razão quando dizia que o legado não são os edifícios. O legado é o que fica nas pessoas. O legado é o Henrique que acabou de entrar. O legado é o próximo que vai entrar depois dele. O legado é o simples e impossível ato de não desviar o olhar. 13,50 euros. Tomás Ferreira contou 4 vezes antes de decidir. E essa decisão criou uma bolsa de 534 mil euros, um programa de 50 milhões, 184 refeições pagas por desconhecidos a desconhecidos, e uma corrente que ainda não parou. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre a bondade. 24 pessoas viram o senhor Álvaro naquela noite. As câmeras provam. 24. Cada um com as suas razões, as suas urgências, os seus medos. Cada um convencido de que outra pessoa resolveria. Só que Tomás não sabia que havia outros 24. Ele só sabia que havia um velho com os lábios roxos e as mãos tremendo. E decidiu. Pensa na última vez que você passou por alguém que precisava de ajuda. Você parou? Acelerou? Se disse que outra pessoa resolveria? Talvez não seja sobre ter dinheiro, talvez seja sobre ter atenção, tempo, presença. O senhor Álvaro não precisava dos 13 euros, precisava que alguém o enxergasse. Em algum lugar hoje, tem alguém contando o dinheiro que tem, tentando ver se chega, decidindo se para ou não para. A história dessa pessoa pode começar com você. Não precisa ser uma fortuna, pode ser um café, pode ser uma ligação, pode ser simplesmente parar e dizer, eu te vejo, você importa. O caráter não é o que você faz quando alguém está filmando. É o que você faz quando tem certeza absoluta de que ninguém vai saber. Faz isso essa semana. Qualquer coisa. Por alguém. Sem esperar nada em troca. E se essa história te tocou, compartilha com quem precisa se lembrar de que as próprias escolhas importam.
porque em algum lugar hoje tem um Henrique entrando por uma porta, e talvez você seja o Tomás que estava do outro lado. Se inscreve no canal para mais histórias de pessoas comuns que fazem escolhas extraordinárias, porque o extraordinário raramente avisa antes de chegar. Às vezes aparece com uma tigela de caldo verde, às vezes com 5 pancadas numa porta, às vezes com 13 euros contados 4 vezes numa noite de novembro. Faz cada momento valer a pena.